Se você gosta de aprender, eu gosto de ensinar. E nesse conteúdo, pessoal, nessa aula, nós vamos te dar bastante conhecimento sobre fechamento de candlestick, tá? Nós vamos falar nessa aula de 3 tipos de gráfico, como se comporta o mercado, como é o fechamento, beleza? E qual tipo de gráfico existe no mercado, e nós vamos falar de 3 aqui para você. Tá bom? Se você não me conhece ainda, o meu nome é Wagner Brito, sou trader no mercado de criptomoedas, criador do treinamento É Hora de Aprender Trade, hoje com 103 alunos na nossa sala de aula, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo a Operar. Então, pessoal, se você não for inscrito no nosso canal e nosso conteúdo agrega valor na sua vida, eu peço a sua inscrição, clica no link, inscreva-se aqui abaixo, tá bom? Ativa o sininho para todos e deixa seu like aí para a gente ficar forte aqui no YouTube, tá? Assim que chegar a 1000 inscritos nesse canal, nós vamos te dar outro curso mais aprofundado, completo de análise gráfica. Beleza, pessoal? Para você entender o que é o fechamento, tá? Nós vamos falar hoje aqui de 3 tipos de gráfico, existem vários, nós vamos falar do de linha, do de barra e do candlestick normal, que muitos já conhecem, que é o que eu uso mais. Você vai entender o fechamento, como é que se comporta a história dele, e para você, a gente ir lá para a aula, a gente lhe falar como é o fechamento dos candles, primeiramente você precisa conhecer a história. Tá? E essa história eu deixei aqui um artigo completo para você, tá? Para você poder estar lendo isso aí depois, para você entender. Antes de você ir lá para os candlestick, eu já vou ler aqui para você, mas depois você vai se aprofundar mais, que eu não vou ler tudo isso aqui para você nesse conteúdo, tá ok? Eu vou lhe dar uma boa bagagem aqui, mas você que vai ler para entender mais. Então, eu vou falar um pouco da história, tá? No século, pessoal, no século XVIII, lá os japoneses, né? Eles faziam trade com arroz, tá? Não tinha os mecanismos automáticos como é hoje, não tinha variedade de pares de moedas como tem hoje, né? Que a gente pode operar aí com dólar, mini índice, né? Também ações, tá? E outros derivados, commodities. Antigamente eles operavam só arroz, tá? E esse mecanismo era tudo manual, via mensageiro, pessoas, tá? E aí, no século XVIII, existia, como você está vendo aqui, ó, apenas na Bolsa de Dojima, operava cerca de 1.300 trades de arroz. Antigamente, eles faziam essas operações, era em arroz, não era como hoje. Beleza? O candlestick é um nome ocidentalizado, ok? Em inglês, né? Pelo qual a técnica se tornou conhecida no mundo inteiro. Foi trazida ao Ocidente pelo americano Steve Nielsen, tá? Investidor de Wall Street. Então, vale a pena você se aprofundar mais nisso aqui para você saber mais da história, o porquê dos candlesticks. Você tem que saber a história, que nem a gente está falando aqui de candlestick, tá? De gráfico de candles, de linha, de barra. Você também tem que entender outros padrões e saber a história dele, como é RSI, como foi criado o cálculo, como também ondas de Elliott, como axioma de Zurique, Fibonacci. Então, você tem que saber também a história para você entender quando você for para a prática, entendeu? Então, atribuiu-se, não via a necessidade de se fazer presente lá em Osaka, né, que é onde eles operavam. Então, eles não sentiam a necessidade de estar lá, como a gente hoje. A gente não está lá dentro da bolsa, né, mas tem um mecanismo que a gente pode se cadastrar em uma bolsa hoje e, através de mecanismo automatizado, a gente vê como que a gente está ali dentro da bolsa operando com outros trades. E antigamente não era assim, tá? Ele se comunicava as instruções, né? Comunicava as instruções de compra e venda por mensageiro, então por pessoas, por mensageiros, enviava, entendeu? Diz a lenda que conseguiu 100 trades consecutivos vitoriosos. Então, isso é um marco na história aí, tá? Da análise
gráfica, análise técnica. Então, mesmo assim, com essa dificuldade toda, eles conseguiram aí acertar 100 trades consecutivos. Então, isso é muito, né? Para hoje, a gente acertar aí 100 trades consecutivos, a gente tem que estudar muito análise gráfica. Tem que ser muito bom mesmo em análise gráfica e estar focando direto. Então, vale a pena você conhecer mais dessa história aqui. Eu não vou me aprofundar na história, eu vou deixar para você vir aqui no site, para você ver toda a história, para você entender mais, para depois você saber o que é que eu estou falando lá dos fechamentos. Tá? De suas teorias, evoluíram as técnicas de candlestick, ok? Que hoje são utilizadas e pesquisadas em todo o mundo. Então, hoje, todos os trade usa os candlestick, né? E de suas teorias, evoluíram as técnicas de candlestick que hoje são utilizadas e pesquisadas em todo o mundo. Então, não vou entrar aqui nas características, mas eu vou deixar aí para você ler. Eu vou falar só mais um pouquinho aqui. O termo candlestick, tá? Que é o candelabro, né? Que é o mais conhecido, que muitos operam, que nem você que acompanha meu canal vê que eu opero lá o gráfico de candlestick, que é o candelabro mais conhecido, tá? Ele é um termo em inglês, né? Candelabro é um termo em inglês. Se deve ao fato de os elementos gráficos utilizados nas representação do preço praticado pelo mercado. Lembram as velas, né? Você pode ver que muitas pessoas chamam ele de vela, outros de candle, tá? Então as pessoas conhecem a maioria aí por vela, tá bom? Então eu vou deixar toda essa história aqui para você ver. Agora nós vamos lá no PDF que eu tenho para você. Eu vou lhe dar nosso curso de análise gráfica profundo que a gente tem, tá? Nós já estamos com 103 alunos e eu vou pegar um pedacinho ou três partes do PDF e vou explicar um pouco para você disso aí, para você entender o que é fechamento de 3 gráficos, que é o de barra, o de linha, o de barra e o de candlestick, que é o candelabro. Beleza? Então vamos lá para o PDF para eu te mostrar. Então é isso, pessoal. Estamos aqui dentro do nosso PDF, né? Você pode ver que o gráfico mais conhecido, que muitos conhecem, até as pessoas que não têm experiência no trade, ele usa mais esse gráfico aqui. Por quê? Eu vou ler um pouquinho para você ver. Ó. Como nas aulas anteriores, não, aqui fica para o pessoal do curso, né? Existem vários tipos de gráfico, entre eles o gráfico de linha, barra e candlestick, que é o candelabro, que eu já te mostrei. Esse aqui é o gráfico de linha, é mais utilizado pelas pessoas menos experientes, tá? Porque tem menos conteúdo, menos indicadores, aí é mais simples e muitas pessoas só querem ir pelos mais simples, não se aprofunda mais. Mas eu creio que você vai aprender muito, você quer aprender, né? Se você gosta de aprender, eu gosto de ensinar, tá ok? Então, o gráfico de linha é o mais simples e o mais usado pelos iniciantes, tá? Pois este desconhece os outros tipos. Então, as pessoas inexperientes, as pessoas que estão iniciando, eles não conhecem o outro tipo de gráfico, tá? Beleza? O gráfico de linha apenas reflete o preço atual do ativo, tá? Dependendo do tempo gráfico, teremos apenas o preço corrente de tempo em tempo ligado a uma linha, ou seja, esse gráfico de linha, pessoal, ele só representa o quê? Só o indicador do preço atual, através da linha, né? Não é como o gráfico de candlestick, que ele tem um fechamento, como o de barra também tem um fechamento, abertura, fechamento. Então, ele segue aqui o mais simples e o mais usado pelos iniciantes, né? Esse gráfico rapidamente abordado devido à pouca quantidade de informações. O gráfico de linha apenas reflete o preço atual do ativo, ou seja, ele só vai representar aqui nesses pontos, tá vendo? Nesse intermédio aqui, ó, você não sabe diferenciar qual o valor de preço que está. Você só consegue ver aqui se passando o mouse lá. Eu vou te mostrar isso também dentro do gráfico. Cada gráfico para você, tá? Então, você chegando no gráfico, você colocando de linha, ele só vai lhe dizer o preço aqui atual, ó, que é essa ponta, essa ponta, essa ponta aqui, essa ponta aqui. Eu estou falando no termo mais simples, estou falando ponta, tal, para você que é iniciante aqui, começar a entender uma linguagem. Eu não estou aqui abordando uma linguagem muito técnica, senão você não vai, pode ser que você não entenda, beleza? Porque você não está estudando um curso de análise gráfica profundo, tá bom? Então, ele vai aqui só falar o preço atual que está o ativo, beleza? A gente vindo aqui de barra, tá?
Esse é o que eu menos utilizo, é o de barra, mas também tem muitas pessoas aí que usam de barra ainda, ainda mais os trades experientes, os coroa, aqueles trades, né, já de muito tempo. Então, o gráfico de barra é uma evolução do gráfico de linha, tá? Então, ele já é uma evolução do outro gráfico de linha, fornecendo mais informações sobre os preços e os investidores, tá? Aos investidores. Esse gráfico informa o movimento do ativo ao longo do período. Vai além dos preços de fechamento, mostra preço de abertura mínima e máxima de cada período. Então, pessoal, esse gráfico aqui de barra, ele já representa mais para você. Então, aqui, esse gráfico de barra, ele tem aqui o preço de abertura, então, ou seja, ele abriu aqui, ó, tá? Então, aqui ele abriu, aqui ele veio no preço mínimo, tá? Ele veio numa mínima, subiu lá, foi numa máxima, ok? E aí ele tem que procurar fechar em algum lugar. Ou ele fecha aqui em cima, também ele pode fechar aqui, mas como ele não fechou aqui, ele recuou e fechou aqui, ó, preço de fechamento. Beleza? Então, quando você vê um gráfico de barra virado essa ponta para cá, é abertura. Beleza? Virado a ponta para lá, é fechamento. Volto a dizer, eu não estou falando aqui num termo técnico para você que está iniciando, você entender mais. Então, ele fez um preço de abertura aqui, abriu nessa ponta, estou falando ponta, não é um termo técnico, mas para você entender. Então, aqui é uma abertura. Se eu falasse só abertura, você poderia não entender. Então, aqui nessa ponta aqui é a abertura, veio numa mínima nessa ponta, foi lá numa máxima nessa ponta, corrigiu e fechou aqui. Ele poderia fechar cá em cima ou mais aqui, tá? Fechou. Ok? Você pode ver aqui, ó, tá? Ele abriu aqui, ó. Você pode ver que aqui a hora que ele já abriu em cima, tá vendo? Já abriu aqui em cima, tá vendo a pontinha? Já fechou aqui embaixo, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o gráfico de barra. Esse aqui é o famoso candelabro, que é o gráfico de candlestick, tá? O gráfico de candlestick ou simplesmente o gráfico de candle ou simplesmente candlestick fornece as mesmas informações do gráfico de barra, mas sua visualização é muito mais didática, ok? Então, você pode ver que é muito mais didático aqui. Ó. Ele é da mesma forma a abertura, tá? Porém, você não vai ver aquela pontazinha que tem do de barra. Então, como está representativo aqui nessa figura, tá? Preço de abertura foi aqui, ó. Ele teve um preço de abertura aqui, tá vendo? Nesse quadrado, nesse fechamento do corpo aqui, ó. Não nesse pavio, tá? Que vamos chamar de pavio, tá? Que aqui ele deu uma violinada, né? Que é o pavio. Então, a abertura foi aqui, ó. No corpo aqui, tá vendo? Nessa parte aqui inferior do corpo. Aqui é o corpo verde, né? Essa parte inferior quadradinha aqui fechando. Ele fez a abertura. Aí ele veio numa mínima, que é aqui no pavio, tá vendo? Veio numa mínima aqui, ó. Tá? Subiu, foi lá numa máxima, tá vendo? Preço máximo. Tá? Preço mínimo aqui embaixo, preço máximo, recuou e fechou aqui, ó. Fechou o preço, beleza? Então, show de bola, como você pode ver aqui, ó. Eu vou lhe mostrar isso lá no gráfico mais, abrindo o gráfico para você em cada gráfico desse. Então, você pode ver que aqui agora, pessoal, o preço de abertura já foi aqui, ó, tá? Quando ele fecha aqui, quando ele abre aqui em cima, ó, beleza? Ele foi lá no preço máximo, veio numa mínima aqui, ó, veio num preço mínimo e fechou aqui, beleza? Quando ele fecha aqui, possivelmente ele vai abrir um candle aqui, abrindo outro padrão, como você pode ver seguindo aqui essa tendência. E isso tudo em cada período gráfico. Se você estiver operando no gráfico M1, que é 1 minuto, tá? Eu não vou falar termo técnico para você não entender, senão eu ia falar M1, M15, D, H1, aí você vai ficar sem entender se você está chegando agora. Então, o M1 é 1 minuto, M15 é 15 minutos, H1 é 1 hora, D é 1 dia, W é 1 semana, ou então pode ser S também, beleza? Então, pessoal, então para você entender, então vai depender do tempo gráfico. Quando ele fechar aqui, você vai entender, ó, eu estou no gráfico de 5 minutos, M5, então ele fechou aqui nos 5 minutos, ele fechou aqui o preço. Então,
cada tempo gráfico, esse candle ele vai fechar. Se você tiver num gráfico de 1 hora, que é o H1, ele só vai fechar esse candle quando fechar 1 hora de período, ok? E assim sucessivamente, ok? Se você gostou desse conteúdo, pessoal, não esqueça de clicar aqui e deixar seu like, isso fortalece a gente aqui no YouTube, a plataforma a gente só fica forte aqui, o algoritmo só entende que o nosso conteúdo é bom se você deixar o like. Deixa o like para a gente ficar forte, tá bom? Se inscreva no canal. Beleza, pessoal? Se assim você está gostando dessa aula aqui nossa. Comente para nós aí o que é que você está achando dessa aula. Conte para a gente o que você não entendeu, ou o que você entendeu e queira aprender mais, ou o que você não entendeu, para a gente poder fazer outro vídeo aí, tá bom? Baseado nisso. Então, beleza, a gente falou aqui um pouco de fechamento, tá? Eu não vou me aprofundar, que tem outros gráficos, eu não vou me aprofundar nisso aí, beleza? Então, pessoal, o gráfico de candle ou simplesmente candlestick fornece as mesmas informações do gráfico de barra, mas sua visualização é muito mais didática. Cada candle, vela, ou pode ser vela, corresponde a um tempo gráfico, como eu já te falei. Normalmente, a plataforma de gráfico, como TradeInvest.com, TradeView, printa os candles de verde e vermelho, né, que muitas pessoas conhecem como aqui, verde e vermelho, tá? Para facilitar a visualização. Mas os candles em preto e branco também pode ser encontrado. Então, o preto, quando você vê um candle preto, ele representa o vermelho. Quando você vê vazado, representa o verde, beleza? Então, candle de alta pode ser vazados, ok? Como você está vendo aqui, ou preenchidos de verde. Candles de baixa, preenchidos de preto ou vermelho. Então, para você ter uma ideia, é disparado o gráfico mais utilizado e se tornou o padrão gráfico para os analistas. Então, o pessoal gosta mais do candle verde e vermelho, tá? Eu também gosto mais do candle verde e vermelho, que é o que a gente já se habituou mais. Mas também, como eu te falei, você pode representar o verde com vazado, você pode ver aqui, ó, vazado, e também o preto, que representa o vermelho. Beleza? Agora nós vamos lá na plataforma gráfica para mim poder te mostrar mais dentro do gráfico como seriam esses três padrões aí, tá ok? Então vamos lá. Então, pessoal, nós estamos aqui dentro do TradeView, tá? Se você vier aqui, ó, você vê que o gráfico está limpo. Nós vamos falar cada padrão, cada gráfico desse que a gente falou lá. Se você ver aqui, ó, tá vendo aqui, ele normalmente o TradeView vai estar assim, ó, nesse padrão aqui, tá? Limpo, tá? E todo branco. Aqui foi porque eu coloquei o fundo preto. Na nossa aula, nós temos uma aula aí no nosso canal, tá? Do TradeView. Você pode ver essa aula. Eu vou tentar deixar aqui para você. Se eu não lembrar, você vai no nosso canal que nós temos uma aula de TradeView, como configurar, como você colocar um setup e falando algumas ferramentas aqui. Então, como você pode ver aqui, pessoal, nesse lado aqui, ó, você pode ver que aqui tem um padrãozinho. Aqui é uma mulher grávida, tá? É um padrão otimista. Aqui tem vários candles, ó, tá vendo? Gráfico de candles. Tá vendo? Tem vários gráficos aqui, melhor dizendo. O que mais a gente utiliza é o de barra, candlestick, que é o candelabro. Tem esse aqui que eu falei um pouco para você, que é o vazado. Tem esse outro que a gente não falou. Tem o de linha que a gente falou e tem vários esses. Nós vamos começar pelo de linha, tá? Como nós te falamos lá no PDF, e o de linha ele só representa o preço atual, que é o quê? Nesses pontos aqui, ó, tá? Você passando o mouse em cima, você vai ver ali no rodapé, lá 18 de agosto de 2020, ele mostra a hora, beleza? E na lateral direita, a gente mostra lá o preço, tá vendo azulzinho lá, ó, beleza? Passando lá. Então, aqui eu estou no gráfico do Bitcoin, tá? No gráfico de M15, que é um gráfico de 15 minutos do Bitcoin dólar, tá? Na Bitstamp, ou na Binance, tá ok? Aqui eu estou na Binance, no gráfico da Binance. Bitcoin USDT, melhor dizendo. Então, o gráfico de linha é esse aqui, ó, ele representa o preço atual, tá? Agora, nós vamos para o gráfico de barra. Aí eu venho aqui, posso trocar, ó, eu clicando aqui, ó, nesse símbolo aqui, vai trocar, vamos colocar o de barra. Beleza? O de barra, ele já nos dá mais uma visão maior, tá? Eu posso também ampliar aqui ele, para você ter uma ideia. Então, pessoal, aqui você pode ver, ó, fechamento de abertura. Lembra que eu falei que essa barrinha aqui, tá
essa barrinha. Deixa eu dar um zoom nele mais aqui. Tá, deixa aqui, dá para entender. Tá, aqui, vou dar um zoom. Tá vendo? Aqui, dei um zoom para você. Ó. Você está vendo aqui que nessa barrinha tem uma ponta virada para o lado esquerdo e outra para o lado direito? Então, lembra que eu falei o preço de abertura e fechamento? Então, no verde aqui, ó, aqui você pode ver, ó, no verde, ele abriu aqui, vamos aqui, ele abriu aqui, foi numa máxima, numa mínima e fechou aqui, tá vendo que ele fechou aqui, ó? Fechou aqui um tracinho verde, ó, já abriu aqui, ó. Abriu aqui, fechou cá em cima, tá vendo? Abriu aqui, no vermelho, fechou cá embaixo, tá vendo? Beleza, abriu no verde aqui, foi lá embaixo, lá em cima, fechou aqui no meio. Abriu aqui no verde, em alta de novo, e fechou cá em cima. Quando você vê um verde e vermelho, significa o verde é alta, vermelho é baixa. Então, ele subiu, foi numa alta, voltou numa mínima, fechou o preço aqui, ó. Aí abriu aqui, foi numa mínima, foi numa máxima, numa mínima e fechou aqui o preço, caiu um pouco, mas seguiu a tendência aqui. Então, quando você vê um candle verde é alta, vermelho é baixa. Então, tracinho para o lado esquerdo aqui do vermelho, ó, significa abertura. Fechou cá embaixo do lado direito. A mesma coisa é o verde. Tracinho do lado esquerdo, abriu, do lado direito, fechou. E aí por diante. Então, esse é o gráfico de barra. Beleza, pessoal? Agora vamos para o gráfico de candle stick, que é o gráfico de vela, que é esse aqui, o famoso candelabro. Beleza? Esse daqui, como é que você vê que fechou? Lembra que eu falei no PDF lá? Que é aqui, ó. Ele veio aqui, pessoal, tá vendo? O mercado caiu, ó. O mercado aqui, ó, foi numa máxima, veio numa mínima, fechou aonde? No corpo aqui do candle, tá vendo? Ele fechou aonde? Aqui em cima, ó. Tá vendo que ele fechou aqui em cima e abriu aqui o candle vermelho, ó. Abriu o candle vermelho, o mercado não suportou, teve mais força vendedora, então não subiu, ele desceu, veio numa mínima aqui embaixo, tá vendo? Nesse pavio aqui, ó, veio nesse pavio aqui fininho, aí fechou aqui no corpo, tá vendo? No corpo do candle, pronto, fechou no corpo do candle, abriu aonde? Abriu aqui no candle verde, ó, nesse corpo do candle, veio aqui numa mínima, nesse pavio, foi numa máxima lá em cima do pavio, fechou aqui, ó, nesse corpo aqui em cima, e já abriu cá novamente. E assim por diante, pessoal. Então, aí ele vai seguindo esse padrão no decorrer do tempo gráfico. Como eu estou aqui no gráfico de 15 minutos, ele vai fechar esse candle por inteiro, fechar o preço em algum lugar. Poderia ser aqui embaixo, poderia ser aqui no meio, poderia ser aqui em cima, e aí sucessivamente. Então, vai depender do tempo gráfico. Se você vier aqui mudar e colocar aqui um gráfico de 1 hora, ou 1 minuto, ou o que for, esse gráfico só vai fechar no período que você colocar aqui, ó. Ele vai ficar aqui durante do tempo gráfico que você colocou, no caso que eu coloquei aqui agora de 1 hora, vai ficar aqui 1 hora esse gráfico para poder fechar o preço, que nem abriu aqui, ele vai ficar 1 hora aqui, esse corpo todo aqui, ó, tá? Indo lá numa máxima, aí veio daqui que ele vem numa mínima, com 1 hora ele fecha em algum lugar, então fechou aqui, ó, e aí subiu novamente, ok? Então é dessa maneira. Tá bom, pessoal? Então, espero que eu tenha te ajudado aqui nessa aula. Tá? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para todos, comente aqui abaixo o que você achou dessa aula, tá bom? O que você entendeu, fala o que você gostou nessa aula, fala o que você não gostou, que poderia melhorar, o que poderia a gente trazer, ou então, se você não entendeu, para trazer outro conteúdo baseado no que você não entendeu e te dar mais conteúdo do que você entendeu aí, pessoal. Então, fale para nós aí, tá bom? Então, um grande abraço aí. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui até a próxima aula.